Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais Deep Dive. Oba! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, né? É. O mundo dos magistrados brasileiros. Hum. Mas especificamente, a gente vai se aprofundar nas responsabilidades e nas potenciais responsabilidades Isso. que acompanham a toga, né? E esse tema ele é super, super relevante para quem está se preparando para a magistratura. Inclusive, é o módulo do curso de formação humanística do professor Juliano, né? O terceiro NAM, de 2025. Exatamente. Afinal de contas, ninguém quer ser pego de surpresa, né? É verdade. Então, para a gente entender melhor essa área, a gente tem aqui uma pilha de documentos legais, né? E comentários de especialistas. Sim, sim. A coisa é séria, É coisa séria. pelo que eu vi aqui. É. Para começar, vamos falar da responsabilidade civil dos magistrados. Certo. O artigo 13 do Código de Processo Civil, o famoso CPC, ele estabelece as condições, né, para que um juiz possa ser responsabilizado pessoalmente por danos, né? Ah. Me explica uma coisa. Como que funciona isso na prática, assim? O artigo 143, ele define, né, um limite bem alto para que um juiz seja considerado responsável, né? Basicamente, existem, assim, dois cenários principais. Vai. Agir com dolo, ou seja, com intenção de causar o dano. Certo. Ou então se recusar, omitir ou atrasar ações necessárias sem justificativa. Então, digamos que um juiz ele está atolado de processos, né? E demora para tomar uma decisão. Certo. Isso poderia ser considerado um motivo para responsabilizá-lo. Aí que está a questão. O ponto central ele não é a velocidade, mas a intenção por trás da demora. Entendi. Professor José Miguel Garcia Medina, um grande estudioso do tema, ele destaca que no passado, os tribunais, eles tendiam a ser bastante compreensivos com os juízes. Mesmo em casos de atrasos significativos, era preciso provar que o juiz agiu de má fé. Tipo, protelar um caso de propósito, certo? Entendi? Então, mesmo que a decisão de um juiz ela cause prejuízo para uma das partes, ele não é automaticamente responsabilizado. Exatamente. Se ele agiu, né, dentro dos limites da razoabilidade e a interpretação dele da lei ou dos fatos for justificável, ele está protegido pelo princípio do livre convencimento. É uma forma de garantir, né, a independência do juiz sem abrir mão, né, da responsabilização por atos indevidos. Mas e nos casos em que o juiz deixa de tomar medidas importantes, né? Aqueles passos cruciais no processo legal. Certo. Tipo, ele simplesmente esquece, né, de fazer algo que deveria ter feito. Nesses casos, a gente fala em execução defeituosa da atividade jurisdicional. Mas atenção, não basta alegar negligência. É preciso demonstrar ausência de justa causa para esse atraso ou omissão. Ou seja, se o juiz tiver um motivo legítimo, né? Isso. Para não ter agido, né? Tipo, sei lá, a carga de trabalho absurda ou um evento imprevisível, né? Sim. Ele pode não ser responsabilizado. Isso. É isso. O que vale é analisar se a ação ou a omissão do juiz ela foi razoável, né? Dadas as circunstâncias. Puxa, agora a responsabilidade civil dos magistrados ficou bem mais clara. Que bom. Mas e a responsabilidade administrativa? Quais são as consequências para um juiz que viola, né, os códigos de conduta profissional? Aí entra em cena o Conselho Nacional de Justiça, né? O famoso CNJ. A resolução 135 de 2011 do CNJ define uma série de penalidades, né? Certo. Disciplinares, que vão desde uma simples advertência até a perda do cargo. Perda do cargo? Ué, isso é sério? Pois é. É tipo ser demitido do trabalho. Sem dúvida. Mas a intensidade da punição, ela varia, né? De acordo com a gravidade da infração. Certo. E entre esses extremos, a gente tem outras penalidades, como censura e até mesmo a disponibilidade. Disponibilidade? O que é isso? É tipo ficar no banco de reservas. Pode-se dizer que sim. O juiz, ele é afastado do cargo por um período significativo, mas ele mantém o título e alguns benefícios, né? Certo. É uma sanção séria.
Principalmente com as mudanças recentes, né? Introduzidas pela Resolução 563 de junho de 2024. Que mudanças foram essas? Bom, para começar, o processo de reintegração, né? Após cumprir a penalidade de disponibilidade, Certo. ele ficou mais rigoroso. Além disso, agora existe a possibilidade de aposentadoria compulsória, né? Após 5 anos em disponibilidade. Nossa. Definitivamente as coisas ficaram mais sérias. Caramba. E a gente aqui achando que a vida de juiz era só glamour, né? É. Mas falando sério, tudo isso serve para proteger a integridade do judiciário, né? Com certeza. A gente está falando da busca por um equilíbrio, né? Entre a independência do juiz e a responsabilização por seus atos. Um tema fundamental, né? Para a justiça brasileira. Falando em responsabilização, quem decide quando um juiz perde o cargo? É o CNJ. Boa pergunta. Ou a decisão precisa ir para uma instância superior? Aí é que a coisa fica interessante. A gente vai desvendar esse mistério e outros mais logo após um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos já. E aí? Preparados para desvendar mais mistérios do judiciário? Preparadíssima. Voltando à nossa conversa, você pode estar se perguntando: se o CNJ pode disciplinar juízes, será que ele também pode demiti-los? Essa era justamente a minha próxima pergunta. Quem tem o poder de dar a palavra final sobre a carreira de um magistrado? Segundo o jurista Rui Stocca, uma referência em direito, a coisa não é tão simples assim. Existe uma diferença crucial entre as medidas administrativas e os processos judiciais quando se trata da perda do cargo de um magistrado vitalício. Então quer dizer que existem 2 caminhos diferentes. E por que essa distinção? No Brasil, os juízes vitalícios têm uma proteção especial garantida por lei. Eles não podem ser simplesmente demitidos por um órgão administrativo como o CNJ, por mais grave que seja a infração. Entendi. Isso faz sentido para proteger a independência do judiciário, certo? É uma forma de evitar que juízes sejam pressionados por interesses políticos ou demitidos arbitrariamente. Exatamente. A Constituição Federal determina que a perda do cargo de um juiz vitalício só pode acontecer por meio de uma decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, uma decisão definitiva e inapelável. Caramba, o processo é bem rigoroso. Então, não basta um grupo de juízes decidir pela demissão, o caso precisa passar por todas as instâncias até chegar ao topo. É isso mesmo. E o Rui Stocco destaca que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado de forma consistente nesse sentido, derrubando leis estaduais que tentavam dar aos órgãos administrativos o poder de demitir juízes vitalícios. Ou seja, mesmo que o CNJ considere um juiz culpado por uma falta grave, ele não pode decretar a perda do cargo. O máximo que ele pode fazer é recomendar a demissão para a Justiça. Correto. É como um sistema de freios ou contrapesos. O CNJ tem autoridade para investigar, aplicar penalidades mais brandas e iniciar o processo de perda do cargo, mas a decisão final cabe ao Poder Judiciário. Nossa, quanta informação! Mas é fascinante como o sistema foi desenhado para proteger a independência dos juízes sem deixar de lado a responsabilização por seus atos. É um equilíbrio delicado, sem dúvida. E isso levanta questões importantes, como, por exemplo, será que esse sistema de 2 caminhos pode acabar criando brechas? Será que ele dificulta a demissão de juízes que realmente merecem perder o cargo? Que pergunta interessante. Isso nos leva ao debate sobre como encontrar o ponto de equilíbrio ideal entre responsabilização e independência, sem comprometer nenhum dos 2 lados. Exatamente. É uma discussão que vai além do Brasil. É algo que sistemas jurídicos do mundo todo enfrentam. Afinal, como garantir a justiça e a imparcialidade sem abrir mão da confiança nas instituições? E pensando nos nossos ouvintes, especialmente aqueles que sonham em se tornar magistrados e estão se dedicando ao curso do professor Juliano, o que tudo isso significa? Significa que a responsabilidade que acompanha o Poder Judicial é imensa. Compreender esses mecanismos legais, as diferenças entre os processos civis, administrativos e judiciais é crucial para quem almeja seguir carreira na magistratura. É como diz o ditado: grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não basta apenas conhecer a lei, é preciso entender as nuances éticas e processuais que moldam a aplicação da lei na prática. Com certeza. E é por isso que essas discussões são tão importantes. Precisamos questionar, analisar e buscar um judiciário que seja independente, responsável e, acima de tudo, digno da confiança da sociedade. Falando em confiança, será que esses mecanismos legais, com suas salvaguardas e potenciais falhas, impactam a percepção do público em relação ao judiciário brasileiro? Essa é uma pergunta que merece ser explorada. Afinal, a confiança pública é a base para o funcionamento de qualquer sistema judicial. Se as pessoas perdem a fé na justiça, todo o sistema começa a ruir. Verdade? Mas como medir algo tão abstrato como a confiança pública?
Não existe um termômetro para isso, né? Exatamente. Não é como se pudéssemos fazer uma pesquisa e obter um percentual exato. A questão é entender as percepções, observar as tendências e analisar como as pessoas interagem com o sistema legal. Então é uma análise mais qualitativa, observando a cobertura da mídia, o debate público e como as pessoas se sentem em relação às suas experiências nos tribunais. Isso mesmo. E é aí que as nuances que discutimos anteriormente, os freios e contrapesos do sistema, entram em jogo. Eles não são apenas conceitos jurídicos abstratos. Eles impactam diretamente a forma como as pessoas percebem a justiça e a imparcialidade do judiciário. Por exemplo, saber que existe um processo rigoroso para disciplinar juízes, que até mesmo a perda do cargo exige uma revisão judicial completa, isso poderia aumentar a confiança do público, certo? Sem dúvida, reforça a ideia de que ninguém está acima da lei, que existem mecanismos para lidar com a má conduta e que a independência judicial não significa poder absoluto. Mas, por outro lado, se as pessoas acharem que o sistema é lento demais, que é tolerante com os juízes ou que protege quem está no poder, isso pode prejudicar a confiança, não é? Com certeza. Se houver a sensação de que os juízes são imunes às consequências ou de que o sistema é manipulado a seu favor, isso pode ser extremamente prejudicial para a percepção pública. Então, se é um exercício constante de equilíbrio, garantir a responsabilização sem comprometer a independência judicial e lutar para manter a confiança pública diante dos desafios do sistema. Exatamente. É por isso que essas discussões são tão importantes. Precisamos continuar a fazer essas perguntas difíceis, a analisar esses sistemas e trabalhar para ter um judiciário que seja eficaz e digno da confiança pública. E para finalizarmos esse mergulho profundo, queremos deixar você com uma pergunta para refletir. Como você acha que esses mecanismos legais, com suas salvaguardas e potenciais armadilhas, influenciam a confiança do público no judiciário brasileiro? É uma pergunta que vale a pena ponderar, principalmente enquanto buscamos um sistema legal justo, imparcial e que realmente sirva ao povo. Lembre-se, este é apenas o começo da exploração. Continue fazendo essas perguntas desafiadoras. Continue aprendendo e continue se esforçando por um mundo mais justo e equitativo. Até a próxima, continue mergulhando fundo. É, realmente, né? A gente fica pensando bastante sobre a importância de um judiciário forte e confiável. E como você mencionou, para quem está trilhando esse caminho, né, para se tornar magistrado, como os alunos do curso do professor Juliano, essa compreensão do sistema com os novos desafios é fundamental, né? Sem dúvida. O curso do professor Juliano, inclusive, explora esses temas a fundo, né? Ah, Preparando os futuros magistrados para os desafios da carreira. Mas, voltando à questão da confiança pública, imagine a seguinte situação. Você é uma pessoa que se sente injustiçada por uma decisão judicial. certo. Se você começar a acreditar que os juízes agem como bem entendem, sem consequências, isso abalaria completamente a sua confiança no sistema, não é? Nossa, com certeza. É de se pensar que esse tipo de percepção pode até levar as pessoas a buscarem soluções fora do sistema legal, né? O que seria um grande problema. Exatamente. A falta de confiança no judiciário pode gerar um ciclo vicioso, né? Onde as pessoas deixam de acreditar na justiça e passam a resolver os conflitos por conta própria, Não. o que pode levar a mais violência e injustiça. E como a gente pode fortalecer essa confiança no judiciário? E O que precisa ser feito para garantir que a justiça seja vista como justa, como imparcial? essa é uma pergunta complexa, né? Tá. Que exige uma série de medidas. Por um lado, a gente precisa garantir a efetividade do sistema. Ou seja, que as decisões judiciais sejam cumpridas e que os processos sejam céleres e eficientes. Por outro lado, é fundamental promover a transparência, o acesso à informação, Certo. para que as pessoas entendam como o judiciário funciona e possam acompanhar os processos. E a comunicação também tem um papel importante nisso, né? Sim. É preciso mostrar para a sociedade, né? O trabalho que é feito pelos juízes Isso. e como eles se dedicam, né? Sim. A garantir a justiça. Com certeza. A comunicação é fundamental para aproximar o judiciário da sociedade, né? E desmistificar a imagem do juiz, né, como uma figura distante, inacessível. É preciso mostrar os desafios, as conquistas e principalmente o compromisso dos magistrados com a justiça e a ética. Que conversa incrível. A gente abriu a caixa preta do judiciário brasileiro, exploramos as responsabilidades, os potenciais problemas, né, que os magistrados enfrentam e ainda refletimos sobre a importância da confiança pública. É verdade. E vale lembrar que essa discussão ela é essencial não apenas para os futuros magistrados, né, mas para todos os cidadãos. Afinal, a justiça é um direito de todos e depende da participação de cada um de nós. É isso aí. Esperamos que esse Deep Dive tenha sido esclarecedor, instigante
E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, recomendamos o curso do professor Juliano, que com certeza vai preparar você com os desafios da magistratura. É isso aí. E para todos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Continuem curiosos, continuem buscando conhecimento e principalmente continuem acreditando na justiça. Até a próxima. Até a próxima.